Oi, lindos! Como prometi para vocês, eu iria gravar separadamente a aula sobre o numeral, porque, como nós vimos, a minha internet não está ajudando, ok? Então, vamos lá. Nós vimos o que era o artigo e agora nós vamos ver o que é numeral. Numeral é tão fácil quanto o artigo. Muito simples, só é a gente prestar bastante atenção. Então, o que são numerais, né? Numerais são palavras que indicam quantidade de pessoas ou coisas, bem como ordenação de elementos numa série. Então, os numerais é aquela classe de palavra que vai indicar quantidade ou vai indicar a ordem das coisas. Primeiro, segundo, terceiro, ok? Ou a quantidade. Tem o dobro de tal coisa, tem 5 alunos, certo? Então, toda palavra, gente, toda palavra. Quando eu falo de numeral, eu não estou falando só de 1, 2, 3. Não, nós vamos ver que tem várias classificações de numerais. Então, sempre que algo está indicando alguma quantidade ou a ordem de uma coisa, desse jeito, nesse caso, nós vamos ter um numeral. Tá vendo como é simples? Muito, muito simples. Então, ó, aqui alguns exemplos de numerais. Ontem eu comprei 2 blusas para mim. A palavra duas está indicando o quê? Uma quantidade. Então, dessa forma, a palavra duas é um numeral. Olha o outro exemplo. Minha casa é a segunda casa do lado direito. Olha, segunda. Eu estou indicando o quê? Uma ordem, certo? Tem a primeira casa, tem a segunda casa. A segunda casa é a minha. Então, a palavra segunda indica uma ordem. Se indica uma ordem, nesse caso, nós temos um numeral. Você acredita que eu recebo o dobro no meu novo emprego? Olha aqui, dobro indica a quantidade. Dobro indica que é 2 vezes mais, né, do que a pessoa ganhava anteriormente. Então, veja só, dobro indica uma quantidade. Quero apenas metade desse sanduíche. Metade. Eu estou indicando uma quantidade de alguma coisa. Então, metade é um numeral. Simples, né? Então, vamos lá para a classificação dos numerais. Como nós vimos, eu disse para vocês, gente, artigo, quando nós vimos artigo na outra aula, artigo é muito fácil, a gente só tem 2 classificações. Os numerais vão ter algumas classificações a mais, mas vocês vão ver que vocês vão lembrar até da aula de matemática de Tio Júnior, para vocês verem como é simples, que até português e matemática andam juntinhas. Então, olha, os numerais são classificados em numerais cardinais, numerais ordinais, numerais multiplicativos, numerais fracionários e numerais coletivos. Então, vamos ver agora cada um deles, tá? É muito, muito, muito simples, vocês vão ver. Vejam só. Numerais cardinais. Os numerais cardinais indicam a quantidade de seres ou coisas. Então, ó, nos numerais cardinais, nós vamos ter aqueles que, quando a gente fala de numeral, são aqueles que vêm na nossa cabeça. Então, eu tenho que eu tenho tanto o algarismo tá vendo isso aqui? O algarismo, quanto a forma por extensa, Então, eu tenho tenho 7, 28, 190, 703, 1000, 2.500, 10.000. E como nós sabemos, que Tio Júnior tenho certeza que já disse isso para vocês, os números são infinitos. Então, eu tenho uma infinidade de numerais cardinais. São infinitos, nunca se acabam. Beleza? Então, os numerais cardinais, eles vão indicar a quantidade de seres ou de coisas. Mas nós temos também os numerais ordinais. E aí, os numerais ordinais indicam número de ordem, de posição ou lugar ocupado em uma série. Então, quando eu falo de numeral ordinal, eu estou falando de primeiro, sétimo, 15º, 22º, 50º, centésimo, milésimo. Então,
que eu estou falando da ordem, da posição. Por exemplo, o primeiro lugar da competição, quem ficou foi fulaninho. Então, essa palavra primeiro é um numeral cardinal, ok? Então, eu fiquei assim, ok, como se vocês estivessem me ouvindo, tipo, fosse me responder. O costume da aula online. Então, ó, os numerais ordinais, eles vão, ó, ordinais, só lembrar, ordinais, ordem. Então, ele vai dizer a ordem de alguma coisa. Então, vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto. E volto a dizer, são infinitos, porque os números são infinitos. Temos também os numerais multiplicativos. É a hora que vocês vão lembrar das aulinhas de tio Júnior. Os numerais multiplicativos se referem ao número de vezes que uma determinada quantidade foi multiplicada, indicando o aumento proporcional dessa quantidade. Olha aqui que são os numerais multiplicativos. Duplo, 2 vezes. Dobro, 2 vezes. Triplo, 3 vezes. Quadruplo, 4 vezes. Quíntuplo, 5 vezes. Déciplo, e por aí vai, tá, gente? Então, toda vez que eu falo dobro, quádruplo, sempre que eu estou me referindo a quantidade que foi multiplicada, dessa forma nós temos um numeral multiplicativo. De novo, são infinitos, porque os números são infinitos. E temos os numerais fracionários. Os numerais fracionários se referem ao fracionamento de uma unidade. Vocês vão lembrar agora das frações, que eu sei que vocês já estudaram com o tio Júnior. Então, ao fracionamento de uma unidade de um todo, indicando suas frações, divisões e partes. Então, tenho certeza que nas aulinhas de matemática vocês aprenderam a falar isso. Quando eu tenho assim, eu tenho 1/2, 1 sobre 2 é 1/2, 1 sobre 3 é 1/3, tá? 2/6, 3/10, 5 vinteavos. Vocês viram isso com o tio Júnior. Se não viram, eu acho que já viram. Então, quando eu estou lendo algum numeral fracionado, então eu tenho aí numerais fracionários, porque vão indicar frações, divisões, partes, ok? E nós temos, para finalizar, os numerais coletivos. Os numerais coletivos se referem aos numerais que, no singular, indicam um conjunto de algo, definindo o número exato de seres que compõem esse conjunto. Então, ó, quando eu falo assim, lembra quando a mãe de vocês fala, vai no mercado e compra uma dúzia de ovos para mim. Dúzia são quanto? 12. Então, dúzia é um numeral coletivo. Ó, eu quero um cento daquele salgado. Eu vou fazer uma festa para mim, vou comprar um cento de coxinha. Um cento é o quê? 100. Então, cento é um numeral coletivo. E aí nós temos outro. Dezena, quinzena, quarteirão, biênio, novena, terceito. Então, quando eu tenho um numeral, né, que define, né, um conjunto de coisas, uma quantidade de coisas em conjunto, e eu tenho aquela palavra específica para aquilo, como dúzia, por exemplo, que é um conjunto, 12 coisas. Mas, quando eu falo uma dúzia, já subentendo que são 12. Então, nós temos aí numerais coletivos. Tá vendo como numeral é fácil, pessoal? Numeral é muito fácil, assim como artigo é muito fácil. Então, agora, façam a atividade direitinho. Qualquer dúvida, falem com tia. Gente, por favor, façam as atividades direitinho. É pro bem de vocês. Tia tá avisando. Falta menos de um mês para as aulas terminarem. A gente precisa dessa atividade de vocês para fechar a nota. Ok? Então, lindos, ó, um abraço do tamanho de bonito para vocês. Até a próxima aula. E nós nos vemos na próxima aula. Ok?